O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje a segunda parte da entrevista com Darcy Barnett Campani, que é doutorando em Engenharia Metalúrgica de Minas e Materiais pela URGS, professor do Departamento de Engenharia Mecânica e assessor de Gestão Ambiental da Universidade. Boa noite, professor Campani. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Boa noite, Guta e Diego. Para nós sempre é um prazer estarmos aqui na nossa rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando principalmente aquele assunto que a gente tanto gosta, que é gestão ambiental. Professor, o senhor foi um dos palestrantes do terceiro seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH de 26 a 28 de agosto. O evento, que teve como tema Patrimônio Cultural, uma chave para a sustentabilidade social, estava alicerçado na Declaração de Hangzhou, lançada pela Unesco em 2013. O senhor estudou essa declaração e estabeleceu várias correlações entre os aspectos cultural, social e ambiental que ela aborda. O senhor poderia apresentar algumas delas para nós? O mais importante dessa parte do cultural, do ambiental, do social, né? Isso aí me puxa muito no meu TCC de graduação lá na Educação Física, que eu fiz sobre judô para deficientes visuais. Tem uma frase do Jigoro Kano, que é o cara que criou o judô, e ele compara, ele procura... Ele era um professor, ele criou o judô, mas ele era mais do que um simples... praticante de uma arte marcial. Ele era um professor de educação física interessado na pedagogia, né, no como o ser humano aprende, no como o ser humano guarda, e ele falava muito, comparava muito o judô com a dança. E por que a dança, um cara que dança uma determinada música lá, ele vai ter uma coreografia, vai passar 10 anos e ele vai se lembrar. Assim que faz judô, para 10 anos de treinar, vai lá, treina um pouquinho, já se lembra de tudo. Porque tudo mexe com emoção. Tudo que mexer com emoção, tu guarda, né? Tu passa a praticar. Então, essa questão da cultura. Cultura, ela pode ter esses dois focos conceituais. Cultura enquanto o conjunto das coisas que a gente faz, né? Ou o conjunto de coisas artísticas, né? Uma visão mais artística. Tanto faz um conceito como o outro, né? Ela é o conjunto das emoções que a gente tem. E a questão ambiental tem que ter isso aí. Ela tem que ter emoção, ela tem que trabalhar a questão emocional. Nós somos compelidos pela sociedade por uma emoção chamada consumismo, né, que nos conduz ao consumismo, ao descartar, ao botar fora, ao gerar resíduo, ao não se preocupar com o ambiente que está em volta, né? E a cultura, ela busca resgatar coisas que tivemos boas no passado. É lógico, não tivemos só coisas boas, né? Se fossem boas, o planeta não estaria como está hoje, mas procura resgatar coisas boas, né? Aquela sensação de pertencimento a esse planeta. Eu tenho uma casa onde eu nasci. Essa casa está lá. Até toda vez que eu saio de casa, eu posso passar na frente e enxergar, ou seja, eu pertenço àquele local. Se eu pertenço àquele local, eu gosto daquele local, eu vou cuidar daquele local. Então, são alguns conceitos que mesclam aí, que trabalham a questão cultural, né, e a questão ambiental, que um deles é o pertencimento. Eu tenho que pertencer a um ambiente, eu me sentindo pertencendo ao ambiente, eu vou querer com que aquela casa não seja colocada abaixo, que aquele ambiente seja devidamente cuidado, né? Então, ambiente tem que trabalhar com a questão cultural. Nós temos que acabar com a cultura do descarte. A frase é essa, tem que acabar com a cultura. O descarte é uma cultura, é uma maneira de pensar.
né? Então, são dois conceitos, né, que tem que cada vez mais estarem juntinhos sendo trabalhados, né? E aí eu acho que a declaração trabalha bastante esse conceito. Em determinado momento, inclusive, ela aponta caminhos bem interessantes, que é mais ou menos o que a gente tem visto na nossa prática profissional, né, de atividades econômicas. O ser humano não precisa produzir tanta coisa supérflua, né? Ou seja, a economia, ela tem que dar uma repensada. Nós não precisamos trabalhar 40 horas por semana, nós não precisamos ter um PIB, que é um número falso, que não me traz exatamente felicidade, né? Então, a gente tem que pensar em como a gente pode ter atividade financeira, atividade econômica, e ela aponta para um ponto que é interessante, que é o turismo, né? Se temos uma população que envelhece e que gera e que tem a sua aposentadoria, que tem a sua receita, né, e que vai gerar alguma outra forma de emprego, é através e com o maior lazer possível, com o maior prazer possível, né, é a questão do turismo. O turismo, para mim, como está lá na declaração, é o setor econômico do futuro, né? Hoje a gente vive nessa dependência do setor automobilístico, setor da construção civil. O que vai acontecer? Um dia, nós já estamos pertinho de cada ser humano ter um carro. Acabou. Se cada ser humano tiver um carro, acabou a fabricação. Agora, no máximo, a reposição dos velhos, né? Construção civil. Um dia a gente vai ter esse déficit habitacional resolvido, né? E um déficit habitacional que ele digamos, tem muito de maquiagem, porque o que está sendo construído aí, que a empresa da construção civil gosta de construir, é para classe B e A. Essa não tem déficit habitacional. Quem tem déficit habitacional é C, D e E, né? E aí veio os Minha Casa Minha Vida para tentar resolver, mas ainda encaminha, mas não resolve. Então, esses setores econômicos hoje ditos geradores de empregos, né, eles vão ter que acabar uma hora, né? Eu moro numa casa e se eu não precisar botar abaixo a casa que eu moro para construir outra casa, que é o que acontece hoje, um dia, máximo reformas, né? E quem é que vai substituir tudo isso? Uma coisa que não acaba nunca, turismo. Se eu preservar o ambiente, né, se eu tiver ambientes preservados, se eu puder ir para o Taimbezinho, olhar aquela beleza, né, para o resto da vida, se não fizerem ali uma ponte, se não fizerem ali um asfalto, se não acabarem com a beleza do Taimbezinho, eu vou estar lá olhando para o resto da vida, né? E provavelmente, né, a pessoa se aposenta, vai viver mais uns 40, 50 anos depois de aposentado, tem só no estado do Rio Grande do Sul mais de 40 ou 50 lugares que ele poderia todos os anos estar visitando um lugar novo, sem sair do Rio Grande do Sul. Vamos para Santa Catarina, vamos para Paraná. Então, o turismo, que está lá apontado na declaração, né, é a economia do futuro. Ainda mais que é uma economia sustentável, né? Turismo verde, o turismo onde o turista vai lá e consome o necessário, não deixa resíduo, não degrada o ambiente, né? Eu vejo que é um caminho aí que talvez os nossos programas governamentais deveriam estar atuando mais, fortalecendo a questão do turismo. Na palestra, o senhor apresentou um outro aspecto que é a ecologia profunda. Qual é o seu significado? Mais ou menos indo a partir do que eu estava falando, a ecologia profunda é aquilo, é tu pensar profundamente o ser humano em todos os seus aspectos, em toda a sua estrutura econômica, psíquica, né, alimentar. Nós somos seres ativos, nós não vivemos em tocas, nós não somos, não é da índole nossa nós temos que ter atividade, então nós temos que pensar tudo, né? A filosofia que nos norteia hoje de Descartes tem que ser substituída por uma filosofia de preservação, né? A filosofia hoje a economia que hoje nos move, automobilística, de construção civil, tem que ser substituída por uma economia sustentável. E aí entra, por exemplo, a economia do turismo, né? É começar a pensar esse planeta, né,
não só da ecologia do verdinho, da plantinha, do bichinho, porque a verdinho, a plantinha e o bichinho, se tu não cuidar, tu vai fazer uma casa em cima de onde o bichinho vivia, porque tu tem que ter casa. Então tu vai fazer casa aonde? Então tem que trazer esses conceitos de ecologia para o planejamento da cidade, para o planejamento das minhas coisas, do meu dia a dia, né? Hoje, e aqui conversamos com vários professores da URGS, né? A gente tem uma vida bem agitada, né? Hoje eu estava dando aula de manhã cedo no campus do Vale, estou agora, né, estamos aqui na entrevista na rádio, mas daqui a pouquinho posso estar lá no Campo Saúde, né? Como é que eu vou transformar isso num comportamento, num pensar de uma ecologia profunda? Bom, aí eu tenho que ter carro. Sem carro eu não faço. Então eu tenho que começar a pensar, tá, mas será que eu não consigo organizar minha vida de outra maneira para que eu tenha menos impacto sobre o ambiente, sobre a minha própria saúde também, né? Então pensar a saúde, o ambiente, pensar esse conjunto de coisas, né? O olhar para o vizinho, né? A gente para na sinaleira e vê lá a pessoa pedindo uma ajuda para comida, tu fica em dúvida se é comida, se não é algum problema de crack, né? Mas tu ter ações, né, que saiam só do teu limite e que tu haja socialmente também, né? Hoje a gente não é mais moda a militância em ONGs, né? As ONGs, tu vai olhar, a maioria um dia desse eu fui numa reunião eu era um dos mais novos da reunião, né? Então essa questão da atuação, querendo um mundo melhor, né? Tá muito rede social, mas rede social eu sentadinho na minha sala, no meu computador, né? E isso aí ajuda a mudar, mas não muda. Então é pensar o planeta enquanto todo, né? Entendendo que ecologia não é só defender o verde, defender o bichinho, é pensar um novo projeto de vida para o ser humano nesse planeta. No seu entendimento, professor, qual a relação existente entre gestão ambiental e patrimônio cultural? Acho que pega lá bem no início da nossa conversa do programa anterior, né, que é a questão do pertencimento. Se eu não pertenço a um lugar, eu não tenho por que cuidar. Se eu não tenho aqui, por exemplo, estou no prédio da rádio da universidade. O prédio da rádio da universidade, para mim, é uma referência. Eu dou aula, minha sala é no prédio da mecânica, que antigamente se chamava Parobé, que já se chamou de matemática, que já se chamou de, né, já teve um outro nome que eu não me lembro agora, mas a rádio é uma referência. Se alguém não sabe onde é que fica a mecânica, eu digo na frente da rádio, porque ele tem um prédio, tem um histórico, né, a gente sabe, né? Então eu pertenço a esse ambiente aqui. E se eu pertenço a esse ambiente, eu acho que eu, ao natural, cuido mais desse ambiente, né? E ter um prédio como referência da história. Eu era pequenininho e me lembro até hoje as imagens, o que é hoje a biblioteca central da URGS, ali na reitoria, era um restaurante universitário. Eu me lembro de eu, pequenininho, correndo no meio das mesas no restaurante universitário, que era onde hoje é a biblioteca, né? Então, mas está ali o prédio. Alterações internas, né, pela necessidade de uso, são normais, né? Mas se aquele prédio não existisse, eu não me sentiria mais pertencente. Provavelmente até a imagem já teria se apagado da minha memória, né? Mas eu me sinto pertencente a este ambiente. Se eu me sinto pertencente, eu acho que eu vou, ao natural, ser bem mais suscetível de cuidar desse ambiente, né? Na resolução lá fala em um conceito que eu acho bem interessante, a resiliência, né? E a resiliência a gente tem que cuidar um pouquinho, é um conceito meio complicado, que a resiliência é quantas vezes tu consegue ser forçado a mudar e tu não muda, tu consegue restituir a tua condição inicial, né? O melhor exemplo de resiliência para mim, das aulas que eu dou, é o capinzinho lá com o trator passando em cima, né? Então ele passa uma vez, o capinzinho amassa, se tu for olhar depois ele volta à sua posição natural, mas vai passar 10 vezes, ele vai voltar na 11ª, pode ser que vença a resiliência. Então esse conceito de resiliência é bem interessante, que a gente tem que voltar, tem que ter essas relações
com o patrimônio histórico, com o ambiente, mas também ao voltar a gente tem que fazer aquela reflexão, né? Quando eu estava lá, o que eu fazia lá? Eu fazia bem, eu fazia errado. Porque também não adianta voltar e continuar cometendo os mesmos erros, né? Então, esse patrimônio histórico, e isso o patrimônio histórico faz. Às vezes tu vê um prédio que foi conservado, mas botaram uma tinta lá em cima de uma coisa que não era original, né? Então tu tem que ir lá e procurar exatamente o que era original, tu tem que ir lá procurar o que era ambientalmente original, o quanto tu consegue levar para próximo, né, desse original. E aí dá uma conexão entre patrimônio histórico e sustentabilidade ambiental, que para mim é bem interessante ser trabalhado, né? Para juntar dois segmentos aí que às vezes não conversam, a parte de militância ambiental e a parte da militância cultural, né? São poucas pessoas que tu vem fazendo meio de campo, né? Tanto no meio artístico também, não só no meio de patrimônio histórico, mas no meio cultural artístico, né? São poucas pessoas que trazem a questão da discussão ambiental junto nas suas gravuras, nas suas músicas, na sua expressão artística. Então, acho que é uma conexão fácil de ser feita, mas que se não lembrar, se não der o puxão de orelha, ela não sai ao natural. Professor, muito obrigada então pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece e estamos aí sempre à disposição. Obrigada, boa noite. O Momento do Patrimônio apresentou hoje a segunda parte da entrevista com Darcy Barnett Campani, que é doutorando em Engenharia Metalúrgica de Minas e Materiais pela URGS, professor do Departamento de Engenharia Mecânica e assessor de Gestão Ambiental da Universidade. Campani ministrou a palestra Universidade e Sustentabilidade Ambiental no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH de 26 a 28 de agosto. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica, em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e edição de Kleber Trindade e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!